Amados irmãos, eu quero trazer de Deus uma palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito da palavra do Senhor, mas eu trago uma palavra de Deus para o seu coração que está no livro de Mateus capítulo 9, versículo 1 até o versículo número 8, do qual nós vamos meditar naquilo que Deus fala na sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Meus amados irmãos, irmãs e amigos que nos ouvem, diante desta palavra eu vejo algo interessante, maravilhoso. Este homem foi levado pelos seus amigos à presença de Jesus. Este homem procurava saúde, esse homem procurava saúde para as suas pernas, pois ele queria andar. Eu não vejo esse homem aqui pedindo perdão, eu não vejo esse homem aqui pedindo para ser perdoado. Pelo contrário, o que este homem quer é saúde. Então, os seus amigos fez esse favor para ele, levando ele à presença daquele que tem todo o poder para curá-lo. E a mensagem o tema desta mensagem é dizer para você que Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder para curar, para perdoar, para libertar. O que nós precisamos como seres humanos é acreditar nesse poder de Deus que deu ao seu Filho para nós obter dele o perdão e a cura para a nossa vida. Pois bem, levaram esse homem à presença de Jesus. Como ele estava na sua cidade, certamente na sua casa, ou na casa de algum amigo, não diz a Bíblia, diz só que ele estava na sua casa, na sua cidade, melhor dizendo, esse homem foi levado à sua presença. Tinha ali muita gente ouvindo Jesus, inclusive escribas, fariseus, homens que procuravam sempre alguma coisa para incriminar Jesus. Só que eles depararam com algo sobrenatural. Eles não esperavam isto. Foi o que aconteceu. Aquele homem chegou à presença de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, diz a Bíblia, olhou para aquele homem e disse: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aquele homem poderia ter dito: não, Jesus, eu não vim aqui para ser perdoado, eu não vim aqui pedir perdão de nada. Eu quero ser curado, eu quero a minha cura, eu quero poder andar. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Você acredita que Jesus sabia o que estava fazendo? Pois é, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Então o que aconteceu? Alguns escribas que estavam ali começaram a pensar. Eles começaram a indagar em seus pensamentos. Este homem está falando blasfêmia. Esse homem é um blasfemador. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Você está entendendo? Só quem pode perdoar pecados é Deus, pensavam eles. Jesus, vendo a fé daquele homem e vendo também a murmuração que estava no coração daqueles escribas, Jesus olhou para eles e disse assim: qual é mais fácil, perdoar os pecados desse homem ou dizer para ele levante e ande? E para você, qual é mais fácil?
perdoar os pecados daquele homem ou dizer para ele: levante e ande. É uma situação difícil, né? Porque só quem pode perdoar pecados, segundo a tradição dos escribas, é Deus. Mas eles não sabiam que Jesus é Deus. Eles não sabiam que está escrito em Mateus 11, 27, que toda autoridade o Pai deu ao Filho. Saiba disso. Jesus tem poder para perdoar, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para fazer qualquer coisa, porque a mesma autoridade que o Pai tem, Ele deu ao seu Filho. Ele conquistou isso para nós. Você está entendendo? Então o que é que acontece? Jesus, vendo que aqueles homens estavam questionando a respeito disso, Jesus disse: qual é mais fácil para vocês? Perdoar os pecados desse homem ou dizer a ele: levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico: levante e ande, tome o seu leito e vá para a sua casa. Aquele homem imediatamente se levantou nos seus pés, saltou ali nos seus pés, tomou o seu leito e foi para a sua casa. E os homens disseram: que homem é esse? Que homem é esse que tem tanta autoridade, que tem tanto poder, que perdoa pecado e ainda levanta os aleijados? Que homem é esse? Eu quero dizer para você, refletindo aqui na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não está muito preocupado com o alejo, ou com a cegueira, ou com a surdez de alguém. Porque a maior doença do ser humano não é a doença física. A maior doença do ser humano é o pecado. Você sabe o que é doença na vida do ser humano? É matar, roubar, se prostituir, entendeu? Comprar e não pagar, ser enganador, levantar falso testemunho, desonrar os pais, cobiçar o que é alheio, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, peleja, dissensões. Essas coisas, isso aí são doenças graves, porque não há medicina no mundo que possa curar esse tipo de doença. E essa doença é na alma, essa doença é no coração do ser humano. E só Deus pode trazer a cura. Só Jesus pode trazer a cura através do seu sangue, pois Ele por si só ganhou esse direito de nos perdoar e nos dá o direito de ser salvo. É Ele que nos purifica, é Ele que nos resgata, é Ele que nos dá a graça de sermos perdoados. Jesus, sabendo que a doença daquele homem era grande na sua alma, quem sabe a revolta daquele homem, quem sabe as murmurações daquele homem que ele tinha no seu coração de ver alguém andando e ele não andar. Ele era revoltado, quem sabe? A Bíblia não diz. Mas você imagine você passar o tempo inteiro sentado num local ou deitado, vendo todo mundo à sua volta, e você agora dizer: por que eu não posso andar? Por que eu nasci assim? Por que eu fiquei assim? Mas mesmo assim, doença nenhuma física impede de você ter comunhão com Deus. A única doença que impede de nós ter comunhão com Deus é o pecado. E essa doença, só quem cura é Jesus. Só Ele é quem cura, e mais ninguém. Por isso Ele se preocupa primeiramente curar a alma daquele homem. Por isso Ele se preocupa primeiramente curar a alma daquele homem. Ele vai dizer àquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. A multidão agora, juntamente com os escribas, começa a dizer: esse homem diz blasfêmia, esse homem diz blasfêmia. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Se Jesus curasse aquele homem, o seu alejo, e ele fosse para casa, talvez ele não tivesse o perdão, a salvação. Mas Jesus curou primeiro a alma dele. Jesus primeiro curou a vida dele de pecado. Depois Jesus curou o seu alejo, a sua deficiência física. Você está entendendo? Ele foi curado da alma e foi curado fisicamente. É o que Jesus quer fazer conosco. É o que Jesus quer fazer comigo. É o que Jesus quer fazer com você. O ser humano é doente no seu pecado. O ser humano, ele pratica todo tipo de pecado. Por causa disso, ele é doente. E não há vacina, não há remédio, não há nada nesse mundo que possa isentar o homem de ser julgado ou condenado.
nada. Somente Jesus pode nos perdoar, porque Ele conquistou na cruz do Calvário o direito de nos perdoar, nos salvar e apresentar-nos a nós, ao Senhor. Você está entendendo? O pecado afasta o homem de Deus. Paulo disse: todos são pecadores e separados estão da glória de Deus. E o mesmo Paulo diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Agora o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por Jesus que nós vamos adquirir o perdão dos nossos pecados. Por isso que Jesus se interessou primeiro de curar aquele homem do seu pecado. Jesus se preocupa primeiramente em curar a tua alma, o teu espírito. Porque se o homem morrer no pecado, ele não terá salvação. Pelo contrário, está escrito em Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Se eu morrer no pecado, se você morrer no pecado, você será julgado, eu serei julgado. Por isso que o Senhor convida todos nós, pela palavra, a se arrepender, a se converter, a mudar de práticas, ter novas atitudes. Jesus disse isso em João, capítulo 3, para um homem chamado Nicodemos, que era um sacerdote daquela época. Jesus disse para Nicodemos: é necessário o homem nascer de novo. Se o homem não deixar as práticas pecaminosas, se o homem não olhar para Jesus, se o homem não reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, de maneira alguma ele vai ter salvação. Pelo contrário, aquele que não tiver salvação, ele será condenado. Pense nisso. Você pode ser aleijado, você pode ser cego, você pode ser mudo, você pode ser surdo, você pode nunca ter andado fisicamente, mas isso não impede de você ter a salvação, desde que você tenha comunhão com Deus. Agora, o pecado que o ser humano pratica, isso sim impede dele ser salvo. Está entendendo? Por isso que Jesus primeiramente cura a sua alma, cura o seu espírito, porque o pecado nos afasta de Deus. E a humanidade vive nesse sistema de pecado. Não quer reconhecer a Deus. Mas eu quero dizer para você, se você vai ouvir essa mensagem, está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está te dando uma chance. Se arrependa, se converta, entregue seus caminhos ao Senhor, confia em Jesus, pois Ele já conquistou a sua vitória na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido, nem eu e nem tu teria salvação, mas Ele morreu e deu a mim e a você o direito de ser salvo. E Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele também disse em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Atos 4,12 ele diz através de Pedro: e não há salvação em nenhum outro, nem debaixo do céu, nem em cima da terra, nem embaixo nas águas terá salvação. Em ninguém, só em Jesus terá salvação. Entendeu? Em Atos 17, no versículo 30, ele diz que ele não levará em conta o tempo da nossa ignorância, mas notifica a todos em todos os lugares que se arrependam, porque um dia ele há de julgar todos, sem exceção. Por isso, meu filho, minha filha, você está me ouvindo? Está na hora de você se preparar. Jesus não é religião, Jesus não é placa de igreja, Jesus é Senhor da minha e da sua vida. Entenda isso, Jesus quer te salvar. Ele se preocupa com você, mas Ele dá a mim e a você livre-arbítrio. É você que decide se você quer servir a Deus ou não. Agora, sabendo, o caminho que você escolher, você vai ter sua consequência. Se você escolher Jesus, você terá salvação e vida eterna. Se você escolher o mundo e o seu pecado, você também vai ter seus prazeres, mas você vai passar a vida eterna sofrendo, no lugar que Jesus chama lago de fogo e enxofre, aonde foi preparado para o diabo e seus anjos. Por isso Jesus perdoou aquele homem. Por isso Jesus quis primeiramente curar sua alma e seu espírito, porque morrer aleijado, morrer cego, morrer mudo, morrer sem poder falar, sem poder andar, isso não impede do homem ter comunhão com Deus. Agora, morrer no pecado, aí é suicídio eterno. Fique com essa palavra, Deus abençoe
que o Espírito Santo ilumine a sua vida e você possa chegar aos pés do Senhor. Jesus te ama, mas a decisão está em você. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém.